É, bem pessoal, eu vou fazer a deck profile do deck que eu estou usando atualmente, que é o deck de Noble Knight. Recentemente teve o suporte da Noble Knights of the Round Table com aquelas 3 cartas. Eu estou usando ele no momento porque eu sou um grande fã da temática. Eu estudei na universidade os contos da Tábula Redonda, a Demanda do Santo Graal, li Tristão e Isolda, assisti a série de televisão da Globo. Eu sei a história das cartas, então eu me interessei bastante mais que resolvi montar o deck. Eu sei de todas as suas falhas, e o que ele é bom, o que ele é ruim. No geral, vale a pena por gostar puramente da temática. Eu não prevejo eu participar de nenhum nacional, ICS ou algo do tipo, então vamos lá. 3 Merlin, ele é a Lone Fire do deck. Com ele você vai buscar ou Mordred ou Boros, raramente o Dristan. E no cemitério você pode remover ele e fazer um XYZ ou Synchro, podendo fazer uma jogada de OTK e pegar o oponente de surpresa. Eu ainda estou tendo problemas em lembrar desse efeito, mas com o tempo eu acho que eu já vou poder usar essa carta de forma mais inteligente. Mas no geral eu quase nunca erro o primeiro efeito, de que eu trazer o Mordred ou o Boss. São as cartas que eu vou precisar para vencer. 3 Mordred, ou Modro, como ele chama no jogo, que é o nome gaulês. Ele, quando não tem nada equipado nele, ele é um monstro normal, mas quando tem uma Noble Arms nele, ele vira um monstro Dark nível 5. E se eu não controlo nenhum Noble Knight além dele, eu posso trazer outro do deck que não seja uma cópia dele, e então destruir a Noble Arms equipada nele. Ele é o Summoner Monk do deck, ele é realmente necessário para jogadas, e o que torna ele realmente incrível no deck, indispensável, é o Noble Knight Boros, que tem o efeito semelhante ao do Porto Dragon, que é pegar 3 Noble Arms no meu deck e adicionar uma aleatoriamente para minha mão. Aí que está o bom, eu pego o Merlin, aí eu trago o Mordred, que trago o Boros, que tira 6 cartas do meu deck em uma jogada. E é um deck que tecnicamente são 37 cartas, porque eu uso 3 upstart. E aí corta mais 3 partindo para 34 porque tem 3 rotas. É um deck com muita draw. Então é muito interessante essa jogada. Por isso que é a minha jogada favorita do deck. E ela é bastante conveniente na maioria dos jogos. Dristan é uma carta suporte, 1800 de ataque, light. Quando uma Noble Arms é equipada nele, eu destruo uma carta face apenas no campo. E se eu controlo outro Noble Knight, os Noble Knights com menos de 1800 de ataque não podem ser alvo de ataques ou efeitos. Aí rola aquele parte que diz que Noble Knight não consegue rodar se não vier uma Noble Arms na mão. Aí se você vier com o Dristan, você pode pelo menos enrolar o jogo um pouco. Porque tem essa carta aqui, a Noble Knight Brothers, que é a próxima, eu uso só um de cada. Que eu posso descer até 2 Noble Knights da minha mão. E enquanto eu não controlar exatamente 3 Noble Knights, ele não pode atacar. Justamente eu descer a ele, o Dristan, o Boros ou o Bedwyr, que já anteciparia mais uma carta para o cemitério. Aí o Dristan protegerá o Brothers, o Boros e o Bedwyr, que eu ainda não tenho, mas é no futuro próximo. A Noble Arms Gwen, ela é uma Noble Arms, apesar de monstro. Ela dá 300 de ataque para o meu monstro, e caso ele seja light, se ele for ser destruído por um efeito de carta, eu posso soltar ela e não deixar ele ser destruído. Se ele for dark, quando ele batalha com o monstro, eu solto ela e destruo o monstro. Essa carta salva muito o jogo, até porque você fica com menos medo de gastar sua Noble Arms, porque ela é reciclável, todo turno eu posso equipar ela novamente da mão ou do cemitério. 2, porque caso o oponente venha remover uma, eu já posso equipar mais outra a reserva. Isso já aconteceu algumas vezes, e ela junto com a Scallyburn é a única que eu posso controlar mais de uma cópia em campo. Então é realmente uma boa carta. Last Chapter of the Noble Knights.
Ela é discutivelmente a melhor carta que saiu naquela box, porque ela traz uma coisa que o deck precisava, que era uma maneira de virar o jogo quando o oponente limpasse o campo, porque quando destrói seu campo com Nobunaga, você vai precisar de um monstro e uma Nobuarm, em teoria, para poder virar o jogo. E com a Last Chapter, você agora pode ativar e pegar uma Nobunaga e uma Nobuarm, mas ela ainda não é só isso que o deck precisa para vencer, porque você ainda pode, você vai aparecer com mãos horríveis no jogo que você vai poder fazer nada. Como no vídeo da primeira match contra o Clayhort, né, que foi ontem. Se vocês verem o vídeo, eu vim com nenhuma Nobuarms. E eu só sentei lá e vi os Clayhorts fazendo as jogadas deles. Foi um pouco humilhante, mas acontece. Eu sei que isso pode acontecer com o deck. 3 rotas, eles são todos guerreiros, tirando pela Gwen e pelo Merlin, felizmente. 3 upstarts, porque como eu disse, esse deck você pode vir com uma mão ridícula às vezes. Então quanto você menos, você tem que ficar diminuindo essa opção da mão vir ao extremo. Tanto que, se vocês repararam, eu não estou usando o Galahad, que agora está escrito Galshavad, que é o nome gaulês, e o Gelwin, porque eles são boas no final do jogo. Mas o Yu-Gi-Oh! Atualmente eu não posso pensar em cartas assim que são para finalizar o jogo, porque pode ser que eu não viva até lá. Se eu tiver a pressão de uma carta para finalizar o jogo, o oponente está na minha frente, porque ele pode finalizar com as cartas que ele já tem, que é o caso do Clayhort, Shadow e Burning Abyss. Mas esse deck, apesar de tudo, ele já tem as cartas versáteis, que são o Sacred Artorigus e o Merlin, que eles ajudam a jogada principal do deck e pode ser usado como finalizações decentes. Passando agora as Nobuarms, Excaliburn. Como a Gwen, ela é a outra que eu posso controlar mais de uma cópia no campo. O Nobunaga ocupado com ela não pode ser algo de efeito do meu oponente. E no cemitério, exceto no turno que ela foi enviada para o cemitério, eu posso remover ela e trocar o Artorigus para o Sacred Artorigus ou vice-versa. É um rank up para os overlays do deck. Destiny, ela é a minha Nobuarms favorita, porque ela segura os monstros em campo, uma vez por turno eles não podem ser destruídos por efeito de cartas ou batalha. E caso eu dê mística nela, ela pode voltar conforme uma Nobuarms normal, que eu esqueci de falar, mas agora eu falo. A Excaliburn e a Gwen não tem esse efeito de voltar, mas a Excaliburn ela já tem um efeito no cemitério para ativar, e a Gwen ela é reciclável. Caliburn me dá 500 de ataque e 500 pontos de vida. Eu não sei como se pronuncia essa carta direito, mas ela é a espada do Lancelot, Nobuarms, Afreduf, realmente não sei. O meu monstro ele perde 500 de ataque permanente e eu posso destruir uma carta setada do meu oponente. Ela é uma grande inimiga dos Shadows, porque apesar de ainda ativar o efeito deles de serem enviados para o cemitério por um efeito de carta, eu já vou quebrando jogadas dele, fazendo coisas que não esperava. Eu ativei no meu turno, ele não esperava que eu tivesse essa carta. Essa é outra vantagem do deck de Nobunaga. Se você for para um torneio grande, ninguém está esperando jogar contra esse deck, então você pode fazer esse tipo de jogada sem medo. Aqui em Belém isso já não funciona muito, porque todos me conhecem e sabem que eu uso esse deck. Mas ainda assim, de vez em quando ainda consigo surpreender o pessoal. Galatin, 1000 de ataque, todo turno ele perde 200 de ataque. 2 místicas, eu tenho que destruir as Spell Trap do meu oponente setadas. Talvez para destruir o Scout, mas se você chegar ao ponto de querer destruir o Scout, você tem que ter certeza que não tem forma alguma dele poder recuperar um Scout nesse turno. Seja com Sacrifice, com Summon Art, com o que seja, porque o Clayhort ele tem isso aí de o Scout vir por nada assim, ele pode ser, eu posso adicionar o Scout do meu deck a qualquer turno. Então você tem que ter cuidado se você realmente pensar nisso. Aí a Forbidden Lance, eles têm que entrar em campo, senão eu perco. Aí Gek, destruir tudo. Vanity Emptiness. Não deixo ele fazer Special Summon, é bom quando eu armar o meu campo.
Se eu ativar o efeito do boss, eu acabo destruindo ela, mas ainda assim é bom ter cuidado. É uma boa carta. Phoenix Windwing Blast, porque ela é uma boa trap e eu me estressava com Last Chapter morrendo na minha mão por ser uma carta lenta, e agora eu posso descartar ela com a Phoenix Windwing Blast e atrasar um turno do meu oponente, deixando uma carta no topo do deck dele. Normalmente eu mando as traps dele, que é uma carta menos na mão dele no próximo turno, já que ele vai ter que setar e não vai poder ativar ela naquele turno. Então é uma jogada interessante sim nesse deck que procura ter vantagem sobre o oponente. Solemn Compulsory, Hijack Break, pra eu destruir spell e trap do oponente. O extra deck é o 2 Sacred, nível 5. Quando ele entra eu pego 3 Noble no meu cemitério e equipo nele. Se ele for destruído por efeito, eu pego um Noble Knight no meu cemitério que não seja ele e trago ele em jogo, sem uma Noble Arms. Artorigus, que é ele só com a Caliburn, que é Excalibur falsa. Ele, quando ele entra eu equipo 3 Noble Arms nele, posso destruir spell e trap no campo de acordo com o número de Noble Arms que eu controlo, não necessariamente as equipadas nele, é que eu tenho em jogo. E o resto é opcional do deck. Essas são as cartas principais. Então vem o Omega, Starlige, Black Sheep, Beastdweller, Castel, Honor Arc, Ragna Zero, Harmoninja, Dark Rebellion, Tsukuyomi e Exciton. Para o meu side deck, eu ainda não coloquei sleep nessa carta, eu esqueci ela em algum lugar. A Flying C, para os matches que são problemas para o deck são Madoshi Silva, Mind Crush, para o Batteryman, esses 10 que adicionam cartas para a mão. Maxi, Madoshi Silva, Rivalry of Warlords, é sempre interessante ter essa carta. Mystical, Debunk para os Bujins de Belém, Forbidden Chalice para negar efeitos do oponente, na Damage, Dimension of Suri, Malevolent Catástrofe. Eu vou fazer a mudança nesse tempo com o deck porque os Clayhort e Shadow já são uma realidade aqui em Belém, eles estão aparecendo esses dias, então eu iria acrescentar no meu side deck possivelmente Spell Shattering Arrow, Fairwind, eu vou atrás dessas cartas. Para Shadow eu já tenho o maior problema do deck, que é a Vanity Emptiness, e esse deck ele tem uma boa match contra Shadow e Clayhort, mas contra Burning Abyss ele perde muito. E é basicamente isso, obrigado.